Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu venho trazer para vocês aqui uma reflexão acerca do caminho que nós trilhamos para entender o nosso lugar no universo, o nosso papel. E esse vídeo me trouxe, toda a ideia que eu trago nesse vídeo veio de uma frase que uma senhora me disse uma vez numa fila de banco. Uma senhora que trabalhava na escola em que eu estudava e ela ficou sabendo que eu estava frequentando uma igreja evangélica naquela época, isso há mais de 20 anos atrás. E eu respondi que sim, eu estava frequentando, então ela me disse uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse: "Todos os caminhos levam a Deus". Naquele momento eu não tomei essa frase como verdade, porque eu carregava comigo ali os dogmas que faziam parte, além da bagagem que eu já trazia, desde criança, criado por uma avó católica. Tinha então aquela ideia de que certas práticas ou certas crenças não estariam corretas e que somente aquela crença que era propagada pelo cristianismo seria a forma correta de se viver. Então eu carregava comigo isso. Muita gente carrega esse tipo de conceito, Então, muito tempo se passou até que a partir do momento em que eu tive contato com a literatura e fui trazido por esse caminho que eu venho trilhando até agora, nesse caminho de espiritualidade, esse caminho de magia, e hoje eu paro e fico pensando em toda a dificuldade, todas as barreiras que surgem, e fico analisando isso à luz do que a gente vive. A vida também é composta de batalhas que se trava dia a dia, batalhas essas que a gente tem que vencer, são obstáculos que vão nos tornar mais fortes, vão nos trazer aprendizado e sabedoria. Isso faz parte de uma ideia saturnina, aquele conceito de Saturno, que é um planeta que tem uma órbita ao redor do Sol muito longa, que leva muitos anos, e com isso traz a ideia de que o aprendizado é formado com erros e acertos, com a vivência, e portanto leva tempo, Leva tempo para se chegar a um amadurecimento. Então esse conceito saturnino está envolvido também nessa caminhada que a gente percorre através dessa vida material, onde a gente busca o conhecimento que vai nos levar ao entendimento, de acordo com as nossas limitações, ao pleno entendimento possível, dentro dessas limitações, do todo, que é Deus. Eu prefiro me referir dessa forma. Bom, à primeira vista, eu tive interesse em magia por curiosidade, Eu adquiri aquele livro Dogma e Ritual de Alta Magia do Eliphas Levi, e o primeiro contato com essas literaturas não é lá muito proveitoso. Eu pelo menos particularmente, não consegui absorver muita coisa daquilo que a literatura trazia, Porque Eliphas Levi era um homem muito culto. Todos os autores de ocultismo geralmente são pessoas muito cultas, Ele era um abade, ele acho que chegou a ser diácono, Estava no mosteiro ali estudando, no seio da igreja. Então ele teve contato com os livros, aquele meio acadêmico, que a igreja detinha em seu interior, Ela portava livros, tinha biblioteca, e ele estudava. Então ele foi um cara que aprendeu sobre latim, grego, as línguas antigas, hebraico, teve acesso, às escrituras originais. Então ele era um homem muito culto, além das ciências, de todas as ciências que se estudava naquela época. Estudava-se a fundo para se tornar um verdadeiro mestre. E tendo contato com essa literatura, muita coisa que ele falava ali eu não conseguia absorver muito bem. Primeiro, não tinha conhecimento nenhum de hebraico, Ele trazia muita coisa ali, muitas palavras em hebraico, às vezes até grego também, E naquelas palavras em hebraico, você vai lendo, você tenta absorver o máximo possível, mas é difícil, porque quem nunca teve contato com hebraico, de cara se depara com um alfabeto completamente diferente de tudo que eu pelo menos já tinha visto na vida,
Então a primeira coisa que eu pensei foi, bom, parece que muitos livros trazem nomes em hebraico e para ter pelo menos a capacidade de pronunciá-los de uma forma o mais correta possível, eu vou ter que aprender, né? Pelo menos um básico. Então eu dei um jeito de arrumar um livro até pequenininho. Esse livro é muito barato, eu encontrei ele na internet, tem ele para vender. E é um livro que ensina o básico do hebraico, até para crianças mesmo. Então eu fui ali para aprender o alfabeto hebraico, aprender como pronunciar as letras hebraicas. E com isso foi me dando a facilidade de entender os nomes em hebraico, né, que apareciam nessa literatura, apareciam nos pantáculos. Apesar de que alguns pantáculos também trazem trechos bíblicos em latim, né, versículos bíblicos em latim. Mas muitas vezes os nomes das consciências espirituais que são chamadas ali para se buscar auxílio são em hebraico. Os nomes de Deus que são apresentados nos pantáculos geralmente também são em hebraico. Então eu quis aprender um pouco desse idioma para poder entender melhor, né, aquilo que os autores diziam. E com isso eu fui descobrindo muita coisa, né? A gente começa a se deparar com coisas que a gente nunca imaginou. Por exemplo, a tradução em português que nós temos, né, apresenta passagens que dão um entendimento, às vezes deturpado, às vezes um entendimento do tradutor, né, porque a nossa tradução não é a tradução que vem diretamente das escrituras originais em hebraico. A tradução que nós temos da Bíblia em português, ela muito provavelmente deve ter vindo da tradução da Bíblia do Rei James, que veio da tradução da Vulgata Latina, que veio da tradução do grego e que veio da tradução do hebraico. E, bom, a tradução da tradução da tradução da tradução. Então fica muito complicado, né? Esse monte de gente que vai fazendo esse trabalho de interpretação das escrituras ao longo de séculos e séculos, acaba que quando vai chegar no nosso idioma encontra certas dificuldades, né? Tem palavras que não temos em equivalente no nosso idioma para expressar certas ideias. Tem palavras que exprimem uma frase inteira em seu entendimento, né? Então tem essas dificuldades. Isso gera uma certa confusão na cabeça da gente, né? Então você vai se deparando com essas coisas e fica pensando que talvez as escrituras que você tem acesso não estejam corretas. Entretanto, ao longo dessa jornada, dessa caminhada, eu fui percebendo que os cabalistas, os magos, e nos seus grimórios, eles traziam as ritualísticas, né, todas baseadas na Bíblia. Então eu comecei a perceber que, mesmo com todas essas dificuldades, né, esses pensamentos que povoavam a minha mente a respeito da veracidade das escrituras, né, que a gente tem acesso, os grimórios, né, traziam muito desse conteúdo bíblico nessa receita de conexão com a espiritualidade que eles apresentam, né? Então eu pensei, há algo de poderoso nessas escrituras, porque todos eles na antiguidade se valiam disso para poder acessar essas esferas espirituais. Então eu continuei estudando, continuei pesquisando, e você vai se deparando com informações e mais informações e que nos trazem grandes surpresas. Até que em determinado momento eu fui compreender então que havia um grande poder no próprio idioma hebraico, nas letras hebraicas especificamente falando, que eram vistas ali como o mais próximo do que era falado pelo homem primordial, né, o homem Adam Kadmon, e que pronunciar essas palavras, né, utilizando-se dessas letras hebraicas, que inclusive são usadas em métodos de meditação na Kabbalah,
para se ter um contato com as esferas espirituais, com certas forças regentes da natureza. E eu comecei a tentar buscar, então, um meio de me aprofundar um pouco mais, né? Então, para começar a aprender a, pelo menos, falar os salmos em hebraico, né? Para começar, eu comecei, na verdade, foi com aquela oração que está contida, inclusive, no RMP, que é a oração de invocação dos arcanjos nas 4 direções, né? Em hebraico. Comecei a praticar e já comecei a perceber uma diferença no entoar em hebraico dessa oração. Oração curta, né? E outras questões assim que eu achei curioso, né? Por exemplo, aquele primeiro versículo da Bíblia que traz o nome de Deus, né, como Elohim, que a princípio, na Cabala Mística de John Fortune, ela cita que Elohim é uma palavra feminina com uma terminação plural masculina. À primeira vista, me deu a compreensão de que talvez esse versículo estivesse querendo dizer que no princípio, quando Deus criou o céu e a terra, Ele, como grande arquiteto do universo, delegou então a esse conselho o papel de executar a criação em conformidade com as suas ordens. Bom, esse foi o entendimento que eu tive, né? Porque Elohim ali, El é o nome de Deus. E Elohim seria então o Deus dos deuses. Só que essa palavra Elohim também ela tem um sentido de seres espirituais, né? Não necessariamente Deus, a gente pode entender como anjos. Então seria o Senhor dos anjos, por exemplo, né? Também existem várias hierarquias e Elohim é uma classe hierárquica angélica, né? Também. Então essa palavra ela tem os seus sentidos, né? Que vão surgindo na escritura original e a nossa tradução em português não apresenta esses detalhes, né? Dos significados das palavras hebraicas. Tem um trecho que eu achei curioso também, é o Salmo 23, tem um trecho que fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Assim que está traduzido na nossa Bíblia em português, né? Mas na verdade a tradução original traz a ideia de que de nada sentirei falta. Ou seja, não significa que você vai estar livre dos problemas da vida, mas significa que você vai ter força para enfrentá-los. Tem também outras passagens, né, que trazem trechos assim curiosos, né? Eu lembro que eu assisti certa vez um cara na internet que fica pegando trechos bíblicos que ele diz que são contradições, né, e fica tentando, não sei, denegrir a mensagem bíblica, né? Ou talvez ele tenha algo contra, né, as instituições religiosas, um desafeto com elas, né, e fica tentando agredi-las de alguma forma, utilizando-se dessas contradições, que na verdade a gente pode analisar de várias formas, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu lembro que ele pegou um trecho que dizia, então quer dizer que Deus não é onipotente porque Deus se cansa. E ele usava essa afirmação para falar ali daquele versículo, né, que fala que Deus criou tudo, né, todas as coisas. E vai citando que no primeiro dia Deus criou isso, no segundo aquilo e tal, no sexto dia criou o homem, no sétimo dia Deus descansou. Assim está na nossa tradução, como se Deus precisasse descansar. Até que eu vi um tradutor de hebraico explicando que essa tradução em português não é uma tradução muito correta, mas que a tradução mais adequada teria sido no sétimo dia Deus celebrou. Ou seja, Deus comemorou o que ele havia feito, toda a criação. Então a gente vai se deparando com trechos que trazem histórias, né, fantásticas. E os próprios estudiosos, os cabalistas, né, eles sabem que a Bíblia não é um livro para ser entendido apenas literalmente, né? Existem formas de se interpretar a Bíblia, né? Você interpreta também as lições metafóricas, interpreta literal, metaforicamente, das duas formas e de forma gemátrica, né? Então tem várias formas de você interpretar as Escrituras.
E tudo isso eu fui aprendendo aos poucos, né? Até chegar nesse ponto em que eu vi um rabino dizer que a palavra Elohim, né, quando se refere a Deus, ela não é uma palavra no plural. Tem palavras, né, que seguem essa terminação in, que realmente é uma terminação plural. Mas que nesse caso essa palavra se exclui dessa regra. É uma palavra que não, ela diz respeito a Deus mesmo, né? Bom, controvérsias à parte, outra coisa curiosa também, né, é aquela questão que eu até já abordei em outro vídeo a respeito daquela confusão toda que criou o personagem Lúcifer. Na verdade, que trouxe o personagem mítico grego, que era Fósforos, né, que era o portador da luz, que recebeu um nome latino, que é Lúcifer, também é portador da luz, e Jerônimo, então, na tradução da Vulgata Latina, pegou a referência que era a estrela de Vênus, né, que estava se referindo ao rei Nabucodonosor, que era o estrelinha da vez ali, né, falando que ele ia cair, porque a estrela de Vênus não ficava no céu à noite, ela só surgia no início da noite e desaparecia. Então, ele pega esse trecho, essa correspondência que os escritores fizeram, né, da estrela de Vênus com Nabucodonosor e cria ali, então, um personagem, Lúcifer. E o curioso é que ele tinha um opositor, né, que era um bispo que se chamava Lúcifer, e parece até que o cara quis pegar o inimigo dele, né, o desafeto do coração dele, e incluir ali na tradução da Bíblia, criando então um personagem, porque a gente vê no livro de Jó, né, que surge um ser que é referido como Satã, sendo que a palavra Satã não é um nome, é um cargo, é uma designação, né? Então seria um ser encarregado de realizar uma força de oposição, de antagonismo, para levar as pessoas a evoluírem. Esse confronto de forças é que faz gerar o movimento, né? Gera atrito. Então, se não houver uma força para exercer oposição e exercer esse movimento, então é inércia absoluta. Então não tem nem vida. Bom, confusões à parte, né? Vamos deixar essa confusão de São Jerônimo para trás aí. Tem também uma questão que eu me deparei, né, percorrendo esse caminho todo, né, da literatura, em que em determinado momento eu comecei a ver certos livros e certos autores fazendo uma referência à magia como algo psicológico e nada mais, coisa da cabeça do homem, né, coisa da cabeça do ser humano, como se a magia fosse algo que reside só na mente. E esse tipo de afirmação, no meu caso, gerou uma certa confusão, né? Até o momento em que, no início das minhas práticas ali, eu tive contato com essas energias angélicas e também com uma energia densa que se manifestou, que eu já falei várias vezes, né? E eu fui entender que não é algo da mente, não. É algo externo mesmo. Além dessas questões todas, né, que eu trago, tem também aquela questão que surge, né, com relação a certos dogmas que nós carregamos, né, que é parte dessa bagagem que forma o nosso ego, né. Alguns desses dogmas, por exemplo, com relação às crenças, né, com relação a até que ponto o estilo de vida que nós levamos é um estilo de vida que deve ser abraçado para se conquistar sucesso nessa jornada mágica. Por exemplo, com relação ao sexo, tipo assim, a vida de ascetismo, até que ponto a gente deve levar isso na nossa própria vida, né? O sexo é errado, porque a gente pega essas literaturas e vê então ali que muitas vertentes, muitas correntes de pensamento vão te dizer que você deve evitar de fazer sexo. Outras vão dizer que você não deve se masturbar. Vão dizer que você não deve ter relações com pessoas nem do mesmo sexo, nem do sexo oposto. Então, você vai encontrar todo tipo de afirmações. E outras também que vão dizer que você deve fazer sexo e que fluidos do seu corpo sejam usados no ritual. Outros vão se opor a isso, né? Vão trazer seus argumentos para isso.
Então você vai encontrar todo tipo de ideia que vai, em algum momento, gerar uma baita confusão na sua cabeça. E eu passei por tudo isso, fiquei tentando encontrar respostas, entrava em fóruns, perguntava às pessoas que já estão na magia há muito tempo, pessoas que têm conhecimento dessas filosofias. Você encontra respostas e vai analisando essas respostas até chegar num ponto em que, aliada à bagagem que você vai adquirindo, vai formando então uma ideia mais concisa, né? Mais coesa. E você chega às respostas, enfim. E hoje eu tenho no meu entendimento que esse ascetismo, apesar de que algumas pessoas têm uma vocação para isso, né? Essas pessoas que têm essa vocação, elas conseguem atingir uma espiritualidade para elas que é buscada por elas, né? É agradável a elas, elas vivem bem com isso, então tudo bem. Mas nem todas as pessoas têm vocação para uma vida de ascetismo, de dedicação extrema à espiritualidade, de se afastar de tudo, de deixar a vida comum, né? Então tem gente, a maioria das pessoas tem necessidade de encontrar um parceiro ou parceira sexual, né? Para dividir a vida, um parceiro para a vida toda e compartilhar a vida, né? Nem todo mundo tem vocação para o celibato, por exemplo. Então, todas essas questões, né, foram parte da problemática envolvida nessa minha jornada, né, em busca do conhecimento. Eu acredito que muita gente passa por isso. Tem também uma questão que por muito tempo me deixou meio preocupado, que era com relação ao que a gente vê por aí, né? A gente vê muito falar sobre Goécia, vê falar sobre rituais de invocação de seres elementais, que a igreja rotulou tudo como demônio. Tudo é demônio. Esses seres elementais cultuados desde os tempos primordiais da civilização humana, né? Da humanidade, na verdade. Tudo foi rotulado como demônio. Inclusive, muitos, a própria palavra grega, daimon, que significa espírito, foi traduzida como demônio em muitos livros, né? Inclusive, eu me lembro que eu pegava, quando eu peguei o Tratado Elementar de Magia Prática do Papi, eu tentando desenvolver ali a minha ritualística para poder começar as minhas práticas e ter um contato com os seres angélicos. Eu me lembro que depois de ler todas aquelas orações de invocação dos elementais, né, do fogo, da água, as orações de banimento e tudo mais, me deparo com uma frase que diz: e que se os demônios forem obstinados, então você deve se valer das conjurações seguintes. E eu, demônios? Até recentemente eu descobri que não, é um erro de tradução, né? A palavra que estava lá era daimon, que não sei se traduziram isso do grego para o latim, do latim ficou como demônio, mas não, era daimon, é um espírito, não é necessariamente um demônio, né? Que é outro tipo de espírito, que na verdade não era aquilo que eu estava buscando. Então por isso gerou toda essa confusão, né? Então a gente se depara com todas essas questões que deixam a cabeça da gente bagunçada. Você fica com aquela ideia de que será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou seguindo um caminho correto? Porque cada religião fala uma coisa, cada corrente de pensamento diz uma coisa. O que é correto? Qual que é o caminho correto? Então, se a gente for parar para pensar, né, quando Jesus diz lá num dos evangelhos que quando estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, ele estará no meio deles. Aquilo ali nos traz a ideia de egrégora. Então você vê que nos grimórios você vai encontrar ritualísticas que são baseadas nessa egrégora judaica. E outros autores se valem da egrégora cristã ou judaico-cristã. Então seria essa camada e camada e camada sobre camada de energia que envolve, né, todos os conceitos que são apregoados em cada vertente, que forma isso que é chamado de egrégora. Egrégora não é só algo religioso, né? Essa energia egregorial, ela existe em várias
vários momentos da nossa vida. Por exemplo, a gente tem contato quando você vai assistir um jogo de futebol no estádio com uma egrégora esportiva. Você sim vê aquela energia que contagia toda aquela multidão ali nas arquibancadas, você se contagia também, entra no ritmo, faz parte, se alegra, né, festeja. Quando você vai num show de uma banda que você gosta, você ali curtindo as músicas e gritando e cantando alto, aquilo ali é a energia da egrégora que te envolve, você faz parte daquilo ali também, naquele momento. Então a mesma coisa, quando você pega um ritual de magia desses e segue uma tendência ou uma corrente de pensamento, você está se utilizando dessa energia da egrégora que ele traz. Então a gente vai ver que há várias formas de se conectar com a espiritualidade. Você vai escolher essa egrégora. Essa egrégora é a vestimenta que vai te colocar em contato com as várias faces do divino que se manifestam na Terra, né, até os dias de hoje. Então tem gente que prefere se utilizar da egrégora da magia natural, da egrégora da magia nórdica, magia grega, da magia cristã, da magia judaica. Então a magia relacionada com as culturas, né, africanas. Então são várias faces do divino que se manifestam em toda a criação. Lógico, existe o conceito de bem e mal, né? Existem seres de polaridade positiva e negativa, o caminho da mão direita e o caminho da mão esquerda, como é dito, e o caminho do meio. Né? Você pode trilhar todos os caminhos, não é proibido você usar a sua caminhada, passear por esses caminhos. Né? Você pode acessar essas esferas espirituais, ter contato com esses seres. Isso não é errado, não existe uma proibição. Mas existem cuidados que devem ser tomados para que você esteja revestido espiritualmente da energia criadora, né, daquele que te dá a vida, que te dá a ânima, que você carrega esse fractal divino que tem dentro de você, para que você não seja dominado por essas energias. Afinal de contas, nós somos receptores, canalizamos essa energia e como receptores somos influenciados por essa energia. Quando você chega perto de uma chama, de um fogo, você sente o calor. Aquela energia entra em contato com a sua esfera pessoal e você sente o calor. É a mesma coisa no mundo espiritual. Se você tem contato com energia angélica, demoníaca, elemental, seja lá que energia for, você tem um contato, você recebe alguma influência. Então você tem que se circuncidar ali, né? se cobrir de uma camada de energia que vai te proteger, e essa energia que te protege, todas essas proteções trazidas nos grimórios, pelo menos os que eu vejo ali, né, relacionados com a magia judaica, com a magia que pega essa egrégora cristã, trazem essa ideia dessa força do Uno, o Criador, a quem tudo se sujeita. Então hoje eu tenho esse entendimento que realmente todos os caminhos levam a Deus. Eu fico por aqui. A gente se vê. Até mais.